Sexta-feira Santa, dia 19 de abril de 2019, segunda parte da leitura da liturgia da palavra. Lembrando, que a cor litúrgica de hoje é vermelha, porque é de martírio. Então ficou faltando a leitura do Evangelho. Então iniciamos com a aclamação Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Anúncio da paixão de Cristo, conforme João, capítulo 18, versículos 1 até o capítulo 19, versículo 42. Narrador 1. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. E naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Narrador 1. Responderam: A Jesus, o Nazareno. Narrador 1. Ele disse: Sou eu. Narrador 1. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. Aí é o padre que fala: A quem procurais? Narrador 1. Eles responderam. Aqui é toda a assembleia: A Jesus, o Nazareno. Narrador 1. Jesus respondeu. O padre diz: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Narrador 1. Assim que realizava a palavra que Jesus tinha dito, o padre, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Narrador 1. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro. O padre responde: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu? Narrador 1. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. Leitor 1. É preferível que um só morra pelo povo. Narrador 2. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro. Leitor 2. Não pertence também tu aos discípulos desse homem? Narrador 2. Ele respondeu. Leitor 2. Não. Narrador 2. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois estava fazendo frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu. O padre fala: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que falei. Eles sabem o que eu disse. Narrador 2. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: Leitor 1. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Narrador 2. Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me batestes? Narrador 1. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe, Leitor 1. Não és tu também um dos discípulos dele? Narrador 1. Pedro negou. Leitor 1. Não. Narrador 1. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Leitor 2. Será que não te vi no jardim com ele?
Narrador 2. Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impúrios e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Leitor 1. Que acusação apresentais contra este homem? Narrador 2. Eles responderam. Aí toda a assembleia fala. Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Narrador 2. Pilatos disse. Leitor 2. Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Narrador 2. Os judeus lhe responderam. Toda a assembleia. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Narrador 1. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Leitor 1. Tu és o rei dos judeus? Narrador 1. Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Narrador 1. Pilatos falou. Leitor 2. Por acaso sou judeu, o teu povo? E os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Narrador 1. Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Pois se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Narrador 1. Pilatos disse a Jesus. Leitor 1. Então tu és rei? Narrador 1. Jesus respondeu. Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Narrador 1. Pilatos disse a Jesus. Leitor 2. O que é a verdade? Narrador 2. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe. Leitor 1. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Narrador 2. Então começaram a gritar freneticamente de novo. Este não, mas Barrabás. Narrador 2. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e dizia, toda a assembleia diz, viva o rei dos judeus. Narrador 2. E davam-lhe bofetadas e Pilatos saiu de novo e disse aos judeus. Leitor 1. Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Narrador 1. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Leitor 1. Eis o homem. Narrador 1. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Toda a assembleia diz, crucifica-o, crucifica-o. Narrador 1. Pilatos respondeu, Leitor 1. Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Narrador 1. Os judeus responderam. Leitor 2. Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Narrador 2. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. Leitor 1. De onde és tu? Aqui eu vou parar porque não terminou ainda, tá? E aí vou fazendo, né? Já tá ficando no tempo que eu sempre deixo, que é menos de 10 minutos. E como já tá expirando o tempo, então eu vou fechar aqui, dar continuidade no próximo áudio.